Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e este é o Entre Linhas e Leis. No episódio de hoje, seguimos o bloco Direito e Autoritarismo, como uma das distopias mais impactantes da literatura moderna. 1984, de George Orwell. Uma obra que, mais do que nunca, nos desafia a pensar como o direito pode ser manipulado para o controle, a vigilância e a supressão das liberdades. Se você já leu o livro, provavelmente se lembra da sensação de desconforto que ele provoca. Se ainda não leu, prepare-se para uma experiência que vai mudar sua forma de enxergar as relações entre Estado, poder e direitos individuais. Porque 1984 não é apenas uma obra de ficção. É o manual de como transformar o direito numa ferramenta de opressão. George Orwell, cujo verdadeiro nome era Eric Blair, publicou 1984 no ano de 1949, num momento histórico particularmente tenso. O mundo acabara de sair da Segunda Guerra Mundial e já mergulhava nas tensões da Guerra Fria. Orwell havia testemunhado de perto os horrores do nazismo, as práticas stalinistas da União Soviética e o crescimento das tecnocracias militares em diversos países. O que torna essa obra extraordinária é que George Orwell compreendeu algo fundamental. O totalitarismo do século XX não seria apenas uma questão de força bruta ou repressão física. Seria, sobretudo, uma questão de controle simbólico, moral e jurídico sobre a vida das pessoas. O verdadeiro poder totalitário não se exerceria apenas através das baionetas, mas através da linguagem, da memória e das próprias estruturas legais. A fictícia Oceania, onde se passa a história, é um estado que aperfeiçoa a arte do controle total. E aqui chegamos a um ponto crucial para nós, juristas. Esse controle se exerce primordialmente através de instituições que, em aparência, mantêm a forma do direito, mas que, na essência, o pervertem completamente. Vamos analisar como Orwell estrutura o poder em 1974, porque isso nos ensina muito sobre como regimes autoritários conseguem manter uma fachada de legalidade enquanto destroem sistematicamente os direitos fundamentais. O Estado oceânico se organiza através de 4 ministérios, e aqui está o primeiro insight genial de George Orwell. Todos eles têm nomes que contradizem completamente suas funções. O Ministério do Amor é responsável pela tortura e pela punição. O Ministério da Verdade se dedica exclusivamente a reescrever o passado e controlar a informação. O Ministério da Paz administra uma guerra permanentemente, e o Ministério da Fartura gerencia a escassez institucionalizada. Essa inversão semântica não é um mero recurso literário, é uma representação precisa de como regimes autoritários operam. Eles mantêm as formas institucionais que conhecemos, mas esvaziam completamente seu conteúdo. Continuam existindo tribunais, leis, procedimentos administrativos, mas todos eles servem exclusivamente ao poder, não à justiça. O elemento mais perturbador dessa estrutura é a nodlíngua, a linguagem oficial do Estado. O objetivo da nodlíngua não é facilitar a comunicação, mas tornar impossível o pensamento subversivo. Quando você elimina as palavras para conceitos como liberdade individual ou justiça independente, você está tornando impossível não apenas expressar esses conceitos, mas até mesmo pensá-los. Para nós, que trabalhamos com direito, isso deveria soar familiar. Quantas vezes vemos a linguagem jurídica sendo utilizada para obscurecer em vez de esclarecer? Quantas vezes presenciamos a criação de eufemismos legais que disfarçam violações de direitos fundamentais? Orwell introduz o conceito de duplo pensar, ou seja, a capacidade de aceitar simultaneamente duas verdades contraditórias. No mundo de 1984, os cidadãos devem acreditar que a guerra é paz, a liberdade é escravidão, a ignorância é força. Este conceito é fundamental para entendermos como funciona o direito em regimes autoritários. O duplo pensar permite que um sistema legal mantenha uma retórica de proteção aos direitos humanos enquanto os viola sistematicamente. Permite que se fale devido ao processo legal enquanto se pratica a tortura. Permite que se invoque a segurança nacional para justificar qualquer atrocidade. No Brasil, experimentamos isso de forma muito concreta durante a ditadura militar. Mantivemos uma Constituição, tribunais funcionando, advogados exercendo a profissão, mas tudo isso coexistia com a tortura sistemática, o desaparecimento de pessoas, a censura absoluta. O sistema jurídico continuava operando, mas sob a lógica do duplo pensar. Era possível ser, simultaneamente, um Estado de direito e um Estado que torturava seus cidadãos. Winston Smith,
O protagonista de 1984 representa algo que deveria nos assustar profundamente: a destruição completa do que os juristas chamam de sujeito do direito. Winston não é apenas punido por seus atos, ele é reduzido a um objeto de experimentação psicológica e física, até que sua própria vontade seja completamente aniquilada. O que o Estado oceânico faz com Winston não é simplesmente puni-lo. É algo muito mais radical. É demonstrar que a noção mesma de direitos individuais é uma ilusão. Não há habeas corpus, não há contraditório, não há presunção de inocência, porque essas garantias pressupõem que existe um sujeito capaz de ter direitos e que o regime demonstra que esse sujeito pode ser completamente dissolvido. A tortura no mundo de 1984 não é um desvio ou um excesso. É uma política pública cuidadosamente elaborada. O personagem O'Brien, agente do partido que conduz a reeducação de Winston, não é um sádico descontrolado. É um funcionário público executando um programa de Estado. Ele justifica cada ato de violência como um ato pedagógico, necessário para a construção do homem novo. Esta racionalização da violência como instrumento educativo deveria nos fazer pensar: quantas vezes, em nossa própria experiência jurídica, vemos a punição sendo justificada não como resposta a um crime específico, mas como meio de ensinar alguma coisa ao criminoso ou à sociedade? A realidade brasileira nos oferece exemplos concretos de como muitos dos mecanismos descritos em 1984 não são mera ficção científica. Durante os 21 anos da ditadura militar, vivemos uma versão tropicalizada do Estado oceânico. O Ato Institucional número 5, de 68, foi nosso equivalente às leis do Grande Irmão. Suspendeu garantias fundamentais, autorizou prisões sem mandado judicial, estabeleceu a censura prévia e permitiu a cassação de direitos políticos sem qualquer tipo de processo. Mas observe o detalhe crucial: o AI-5 mantinha uma linguagem jurídica impecável. Era um ato institucional emanado de autoridade competente com base em fundamentos legais. A tortura no Brasil não foi uma aberração individual de alguns militares descontrolados. Foi uma tortura política de Estado, sistemática e institucionalizada, de manuais de procedimento, hierarquia de comando e objetivos claramente definidos. Caso emblemático é o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, oficialmente classificado como suicídio, entre aspas. Um exemplo perfeito de como o Estado autoritário reescreve a realidade através da linguagem oficial. Mais perturbador ainda, essa cultura de violência institucionalizada não desapareceu com a redemocratização. Ela migrou para o sistema penal comum, onde continua operando através da naturalização da violência policial, do uso seletivo da prisão preventiva e da criminalização sistemática da pobreza. 1984 antecipou com precisão assustadora o desenvolvimento das tecnologias de vigilância. As teletelas, que observam constantemente os cidadãos oceânicos, podem parecer primitivas se comparadas aos smartphones que carregamos voluntariamente, aos sistemas de reconhecimento facial, às redes sociais que mapeiam nossos comportamentos e preferências. Mas a contribuição mais profunda de George Orwell não é o tecnológico, é o jurídico-político. Ele compreendeu que a vigilância total só é possível quando se naturaliza a ideia de que a privacidade é suspeita, de que quem não deve não teme, de que o Estado tem o direito legítimo de saber tudo sobre os seus cidadãos. No Brasil contemporâneo, vemos essa lógica operando através de múltiplos mecanismos. A expansão dos poderes de investigação das autoridades, a proliferação de câmaras de vigilância, o monitoramento digital de beneficiários de programas sociais, a criminalização de movimentos sociais sob o pretexto de combate ao terrorismo. O mais preocupante é que muitas dessas práticas são implementadas contra o apoio popular. A sociedade aceita a redução de suas liberdades em nome da segurança, exatamente como previsto em 1974. E aceita através de um processo democrático e legal, o que torna a situação ainda mais complexa do que a ditadura explícita. Uma das lições mais importantes de 1984 para nós juristas é a compreensão de que o direito não é naturalmente emancipatório. Ele pode ser tanto uma tecnologia de liberdade quanto uma tecnologia de controle. E a diferença entre uma coisa e outra nem sempre é óbvia. Orwell nos mostra que o sistema jurídico pode manter todas as aparências de legitimidade: procedimentos, hierarquias, linguagem técnica, fundamentação teórica, enquanto serve exclusivamente ao poder. Mais ainda, quanto mais justificado é o técnico se torna o sistema jurídico, mais fácil pode ser usá-lo para fins autoritários, porque sua complexidade o torna opaco para o cidadão comum. Esta é uma reflexão particularmente importante no Brasil atual, onde vemos crescer uma cultura de judicialização
que transfere para o Poder Judiciário decisões que deveriam ser tomadas no âmbito político. Quando o direito se torna excessivamente técnico e se distancia da compreensão cidadã, quando se apresenta como neutro e científico, ele pode estar, na verdade, servindo para despolitizar questões que são essencialmente políticas. Por que 1984 continua sendo uma leitura essencial, especialmente para quem trabalha com direito? Porque ele nos oferece um instrumental analítico para identificar os mecanismos sutis através dos quais a dominação se exerce em sociedades formalmente democráticas. O livro nos ensina a desconfiar quando o Estado se apresenta como um protetor paternalista, quando invoca a necessidade de nos defender de ameaças vagas e permanentes, quando utiliza uma linguagem técnica para justificar medidas excepcionais que se tornam permanentes. Mais importante ainda, 1984 nos alerta para o fato de que a destruição da democracia não acontece necessariamente através de golpes militares espetaculares. Ela pode acontecer gradualmente através da erosão sistemática de direitos e garantias, sempre justificada por razões aparentemente legítimas e sempre implementada através de procedimentos formalmente corretos. O romance nos ensina que a vigilância sobre os vigilantes não é paranoia, é necessidade democrática básica. Nos ensina que a transparência não é favor que o Estado nos concede, é direito que devemos exigir permanentemente. Nos ensina que a linguagem não é neutra, é campo de batalha onde se decidem questões fundamentais sobre poder e liberdade. 1984 é uma fábula cruel, mas necessária. Nos mostra que o direito pode tanto construir liberdades quanto consolidar prisões. Nos alerta que a diferença entre uma democracia e um regime autoritário pode ser muito mais sutil do que imaginamos, e que essa diferença depende da nossa vigilância constante. Para quem trabalha com direito, o livro oferece uma lição fundamental. Nossa responsabilidade não se esgota na aplicação técnica das normas. Precisamos estar constantemente atentos ao sentido político e social do nosso trabalho, perguntando-nos sempre a quem serve o sistema jurídico que operamos. No próximo episódio, vamos visitar o Sr. Presidente, de Miguel Ángel Astúrias, e seguir explorando como a literatura revela os caminhos sombrios do autoritarismo jurídico. Até lá, fico com uma pergunta para vocês refletirem. Em que medida nosso sistema jurídico atual protege a democracia? Em que medida pode estar contribuindo para a sua erosão? Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Entre Linhas e Leis.